De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil registra um número muito triste de divórcio. A cada 3 casamentos, um acaba em divórcio. Infelizmente, isso está acontecendo. De acordo com esta fundação, nas últimas 3 décadas houve um verdadeiro boom, isso é, uma explosão, um aumento exagerado de casais divorciados. Enquanto neste período os casamentos cresceram aproximadamente 17%, os divórcios aumentaram uma taxa impressionante de 269%. A lição de número 4 deste domingo vai tratar sobre a sutileza da normalização do divórcio. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Enclen e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós temos então, como já citamos, o título da lição deste domingo, A Sutileza da Normalização do Divórcio. O nosso texto áureo está em Mateus 19 e o versículo de número 6. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. São palavras de Jesus combatendo algumas ideias dos escribas, dos fariseus. Eles estavam tentando mudar aquilo que Deus havia feito lá no princípio. A verdade prática inserida em nossa lição. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, ou seja, que seja um homem e uma mulher, sexos diferentes, não homossexual, mas sim heterossexual, que seja monogâmico, um mais um, isso é, um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, e também indissolúvel, que não se desmanche, que não se desfaça. Nós temos a leitura bíblica em classe, encontramos em Mateus, no capítulo 19, do versículo 1 ao 9. Não iremos ler, mas o professor na classe poderá fazer isso e também fazer uso do plano de aula com algumas dicas muito importantes aqui. Introduzindo a nossa lição, e nós vimos aqui pelo menos a primeira frase, nós podemos ler de nossa lição para que você entenda. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é uma dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. A presente lição trata o divórcio de acordo com o contexto bíblico, tanto do Antigo Testamento quanto também do Novo Testamento. Outro ponto interessante é que a lição vai abordar 2 aspectos a respeito do divórcio, a saber, a legalidade dele, o aspecto legal, e também o aspecto moral. E finalmente conclui com uma importante reflexão pastoral, isso é, acerca da prática pastoral com pessoas divorciadas ou o processo do divórcio em si. Nós vamos então para o primeiro tópico. E vendo alguns subsídios para este primeiro tópico, que diz o seguinte:
O divórcio no contexto bíblico. Vamos tratar do divórcio no contexto bíblico do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Algumas civilizações antigas e alguns costumes antigos nós vamos tratar aqui nesses dois pontos muito interessantes de nossa lição. Observe o seguinte: o divórcio no contexto bíblico e o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Nas culturas do Antigo Oriente, o casamento era planejado pelos pais e era considerado vitalício. Neste contexto, a esposa era considerada propriedade do marido e vista, portanto, como um objeto, na condição de objeto. Talvez você já ouviu falar sobre o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi existiu entre 1810 a 1750 a.C. Neste código, por exemplo, diz que se o homem tomasse uma mulher, uma esposa, e não redigisse um contrato, ela não seria mulher dele, ele não teria direito. Era também exigido neste antigo documento que a esposa fosse fiel, sendo que em um caso de infidelidade conjugal, poderia aplicar-se até mesmo a pena de morte. A pena de morte. Assim era esperado que o casamento não terminasse, mas as exceções existiam. No caso de esterilidade feminina, por exemplo, o divórcio era previsto. No caso de Ana e Eucana, a gente sabe que ela decidiu ficar com ele e ele toma Penina para lhe dar filhos. Foi uma brecha, vamos dizer, uma cláusula dentro da lei de Hammurabi. No Império Romano, por exemplo, do primeiro século, o casamento era também monogâmico e um ideal para toda a vida. Contudo, as leis romanas reconheciam que o casamento poderia acabar quando qualquer uma das partes não demonstrasse mais afeto pela outra. Parece algo dos nossos dias. Neste caso, o divórcio poderia ser requerido tanto pelo marido quanto também pela esposa. Tendo-se efetivado o divórcio, o direito de se casar novamente estava garantido. O adultério era visto como o fim do casamento e poderia ser punido com duras penas, muitas vezes até mesmo com expulsão do casal da comunidade e também com pena de morte. O ponto de número 2, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus 19, Jesus ele está mostrando que o plano de Deus, ou o plano original de Deus, é que o casamento dure para sempre, para toda a vida. A compreensão desta passagem sobre o divórcio é complementada por outras escrituras neotestamentárias, que também se relacionam com o assunto. Jesus esclarece que o divórcio foi uma concessão feita por Moisés por causa da dureza dos corações. Homens insensíveis. E não tinha sido assim lá no início. O propósito original de Deus para o casamento não incluía o divórcio. Jesus afirmou que quem terminasse o casamento e se casasse com outra, exceto em caso de imoralidade sexual, cometeria adultério. Com isso, Jesus desfez todas as interpretações liberais sobre o divórcio, criadas pelas escolas rabínicas, que iam e colocavam
e viam qualquer motivação, já poderia justificar o divórcio ou a prática dele. O texto deixa claro que a imoralidade sexual, uma tradução do grego, porneia, é a única exceção permitida para o divórcio, segundo Jesus. Nós precisamos entender isso. Então, nós sabemos que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício e que cada cônjuge seja único até o final da vida ou até que a morte os separe. Neste particular, Jesus cita uma exceção, a saber, porneia no grego, a saber, a prostituição, imoralidade sexual. Caso contrário, é até o final da vida. É até o final da vida. Nós vimos, então, o tópico de número 1 e esses subsídios. Mas nós temos agora o tópico de número 2. A sutileza da normalização do divórcio. Temos aqui 2 pontos também. O divórcio no seu aspecto legal e o divórcio no seu aspecto moral. Vamos falar primeiro sobre o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida a respeito do divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões, ou por várias razões, vamos dizer, tornou-se muito fácil, justificando o divórcio por coisas banais. A partir da Constituição de 1988, passou-se a facilitar muito a questão do divórcio. O Brasil, desde os tempos do Brasil Império, as leis a respeito do divórcio vêm sendo alteradas, anos ou décadas após décadas. O que diz a lei do divórcio no Brasil? O primeiro capítulo da lei do divórcio no Brasil trata da dissolução da sociedade conjugal, a qual deve terminar em caso de morte de um dos cônjuges, anulação do casamento, separação judicial e depois o divórcio. O texto também define que o casamento em si só acaba com a morte de um dos cônjuges e pelo divórcio. E dentro desse pelo divórcio, qualquer razão já é o suficiente para se divorciar. A lei também definiu que regras para a separação judicial, em que o casal não tem mais deveres, os deveres de coabitação e fidelidade recíproca, além de ocorrer a divisão de bens. Facilitou muito na questão, vamos dizer, legal. Mas e o divórcio no seu aspecto moral? Além de seu aspecto legal, o divórcio precisa ser visto como um aspecto moral, principalmente nós como cristãos. Necessitamos saber de seu aspecto moral. Aos que querem encontrar no aspecto legal uma brecha para se apoiar ou apoiar seu divórcio, precisam saber que, acima de tudo, a Bíblia é nosso livro de regra, de conduta. E a lei moral vai acima da lei legal. Observe isso no aspecto legal. Ela preza muito, a nossa Bíblia preza pela lei moral. E aí nós precisamos entender que um divórcio vai além simplesmente da legalidade facilitada pela lei humana. Tem que saber dos resultados como o escândalo, feridas. Alguns se divorciam
mas nunca deveriam ter feito isso. Há um preço muito alto a se pagar. Aqueles que arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente acabam machucados, terminam em se machucar. Então lembre-se, a lei, no aspecto legal, facilitou muito, porque é a lei do homem. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma, e o aspecto moral é valioso para nós. Vamos para o tópico de número 3. O tópico de número 3 vai falar assim: o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. E depois, o divorciado como cristão. E depois concluiremos a nossa lição. Observe bem, a pessoa do divorciado. O divórcio é uma coisa horrenda aos olhos de Deus. Não há divórcio sem dor. Não há divórcio sem traumas, sem feridas, sem vítimas. É impossível rasgar o que o marido e a mulher fizeram durante toda a vida, se tornando uma só carne. É impossível rasgar sem que haja sofrimento. Embora a sociedade pós-moderna esteja fazendo apologia ao divórcio, os princípios de Deus não mudaram. Não mudaram, não mudam e jamais mudarão. Somente a morte, a infidelidade conjugal ou o completo abandono pode legitimar o divórcio e cancelar o pacto conjugal feito diante de Deus. O divórcio, portanto, não é apenas antinatural, mas também é uma rebelião contra a lei de Deus, uma conspiração contra seus mandamentos. Passar pelo divórcio provavelmente seja a coisa mais difícil que já tenha ocorrido em sua vida. Você que está me ouvindo e se divorciou, sejam quais forem as razões pelas quais se deu o seu divórcio, separar-se da pessoa com quem você planejou construir uma vida inteira, uma família, é absolutamente devastador, traumático. É normal sentir tristeza e rejeição nessa situação. E é fácil tais sentimentos transformarem-se em depressão. Sim, seus filhos podem se sentir rejeitados, mesmo você tendo lhes garantido que o divórcio não era culpa deles. Mas eles vão se sentir traumatizados. Os seus coraçõezinhos provavelmente estão tão despedaçados quanto os seus. Quantos filhos sofrendo por causa disso? O ponto de número 2, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição como membro de uma igreja evangélica. O número de divórcios entre os cristãos está se igualando ao número de não cristãos. Segundo um centro de pesquisa, Barna Group, um instituto que pesquisa e se dedica a estudar ambiente cristão, já está se igualando isso. Sem contar que ainda há muitos divórcios que não foram contabilizados. Quais são eles? São os casamentos cristãos que mantêm as aparências e não aceitam formalizar um divórcio assinando papéis. Mas de fato já não há mais intimidade, não há mais cumplicidade, não há mais desejo de estarem juntos. Dividem até o mesmo teto, as contas, responsabilidades, recursos e até mesmo patrimônio, mas não dividem mais a mesma cama, os mesmos sonhos e os mesmos objetivos. Infelizmente, isso tem acontecido. Vamos
concluir a nossa lição. Vimos nesta lição que o divórcio, sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência muito grande entre os cristãos de enxergarem o divórcio como algo normal. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. Eu encerro dizendo: o casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade dentro desse ideal divino. Deus tem sempre o melhor para nós. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão planejando o seu divórcio. Pense nisso. Alguma atitude, algum gesto, alguma coisa pode mudar. Depende de você. Deus abençoe e até a próxima lição.